C.S. Lewis, o conhecido autor de As Crônicas de Nárnia, foi um brilhante escritor irlandês que surpreendeu a Academia de Oxford e Cambridge, onde ele lecionava, ao anunciar em 1930 que ele havia deixado o ateísmo e se convertido a Cristo. Intelectual como poucos, Lewis deixou uma tremenda marca na literatura inglesa que hoje é traduzida para o mundo inteiro. Com certeza você conhece os trabalhos, as obras dele. A sua conversão, porém, não criou perante si um universo mágico, destituído de problemas ou questionamentos existenciais. Na verdade, nem Jesus escapou disso, basta ver a crucifixão. Os evangelistas foram muito precisos em narrar momentos angustiosos do Messias, que termina a sua missão com um brado de dor no auge de uma execução covarde, quando Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Isso está em Mateus capítulo 27, verso 46. Sabe, no questionamento do Cristo está a verdade incômoda de que até o maior dos santos pode gemer diante da sensação de abandono do Pai Celestial. C.S. Lewis lidou diretamente com esse dilema, admitindo que a existência do sofrimento no mundo criado por um Deus bom e todo-poderoso, o problema da dor, seria um impasse teológico fundamental e talvez a mais séria objeção à religião cristã. Embora Lewis estivesse correto em sua admissão, devemos admitir que, do ponto de vista lógico, o sofrimento em si não anula a existência de Deus. Veja, se Deus fosse mau, por exemplo, embora não seja isso que a Bíblia apresenta, Deus, sendo mau, poderia coexistir com o que é ruim. Uma coisa não anularia a outra. O mal concorre com a ideia da bondade suprema de Deus e não de sua existência. William Lane Craig foi preciso em distinguir que temos o mal enquanto problema filosófico e o mal enquanto sentimento pessoal. O problema é dividido assim porque o primeiro tipo de mal, aquele mal intelectual, é uma questão filosófica que não anula a possibilidade de haver um Deus. Agora, o segundo dilema do mal, esse sim, é um dilema emocional, ou seja, eu posso não gostar de um Deus que permite a experiência da dor, mas eu não posso negar que ele exista. De fato, é improvável que um Deus de amor permita o sofrimento, mas não é impossível que o faça. E improbabilidade e impossibilidade não são sinônimos perfeitos. Quer ver? Vamos dizer, é improvável que o cauteloso Sr. X, meu pacato vizinho de condomínio, dirija em alta velocidade perto do parquinho de crianças, mas não é impossível que o faça. Basta ele ter em seu carro uma pessoa infartando para que a emergência o obrigue a dirigir de uma forma como jamais imaginaríamos que ele fizesse. E nós, do lado de fora do carro, desconhecendo as razões do pacato Sr. X, ficaríamos sem entender por que ele passou a tal velocidade em frente à porta da minha casa. Seria isso uma evidência de que o cauteloso Sr. X não existe, ou que ele não seria cauteloso, pois se fosse, jamais o veríamos dirigindo daquele jeito? É claro que não. Razões que desconhecemos podem resultar em situações que não esperávamos. Em 1940, Lewis publicou um interessante livro chamado O Problema do Sofrimento, onde ele sistematiza a objeção ateísta à existência de Deus, baseada na futilidade observável do universo. O livro começa com um tom bem pessoal. Não faz muitos anos, dizia o autor, eu mesmo era um ateu. Então ele descortina como era o seu pensamento nos anos de ateísmo, descrevendo um universo cheio de futilidade e acaso, escuridão e frio, miséria e sofrimento, um espetáculo de civilizações falidas e humanidade cientificamente condenada. Ele viveu tudo isso em plena guerra mundial. E por esta razão, na época de ateísmo, ele conviveu com tudo isso, ele acabou concluindo: ou não há um espírito por detrás do universo, ou então teríamos um espírito indiferente ao bem e ao mal, ou pior ainda, um espírito maligno por detrás de tudo. Foi isso que ele falou, foi assim que ele concluiu. Agora, por outro lado,
Se temos clara e incomodamente a sensação de que as coisas não deveriam ser assim, a nossa percepção do mal demandaria a existência do bem. Caso contrário, de onde tiraríamos a noção de que o mal é mal? Jamais saberíamos que o frio é frio se não houvesse a sensação de calor, não é mesmo? Logo, ao questionarmos se existe um Deus bom, de onde vem o sofrimento, segue-se a contrapartida. Se não há um Deus bom, de onde vem a noção de bondade? Note, a bondade não pode ser algo que resulta do gênio da criação humana. Nós podemos realizar atos bons, mas não fomos nós que determinamos que criança e leucemia não combinam na mesma sentença, ainda que a gramática o permita. Essa é uma noção de desconforto que antecede à própria humanidade e parece até estar acima dela, acima das convenções. A pergunta que eu faço é: de onde viria essa noção? Veja o caso mencionado por Ravi Zacarias, infelizmente falecido há pouco, sobre uma jovem ateia que certa vez lhe questionou em público sobre o fato de que a existência do mal, na opinião dela, anularia automaticamente a existência de Deus. Aí Ravi lhe perguntou, ou lhe respondeu em volta: se você, jovem, trabalha com o conceito de mal, então também admite a existência de um bem para contrastar com o mal, certo? Sim, respondeu ela, está certo. Ok. Ravi continuou: se há bem e se há mal, então existe um parâmetro legal que estabelece coisas que são boas e coisas que não são boas, correto? Exatamente, continuou a jovem. E Ravi continuou também seu raciocínio. Se há esse tal parâmetro legal, então deve haver um legislador, correto? Mas é aqui que entra a contradição de seu argumento. Se não há legislador, conforme a proposta dos ateus, então também não há legislação. Se não há legislação, não há parâmetro de bem nem de mal. Se não há parâmetro de bem nem mal, as noções que temos são todas fictícias. Logo, como você pode ter tanta certeza da existência do mal a ponto de usá-la como argumento para negar a existência de Deus? É curioso notar que, mesmo sendo o sofrimento um argumento tão convincente e que atinge a todos, sem exceção, ele não conseguiu impedir que 93% do planeta Terra sigam crendo em algum tipo de Deus. De alguma forma, parece que a fé está resistindo bravamente ao argumento da dor. Aí eu pergunto, por que continuamos teimosamente tão crentes? Raciocine comigo. Se as privações da vida fossem realmente um checkmate na religião, o número de ateus deveria ser absurdamente predominante no mundo, se não, pelo menos nos países que enfrentam mais fome, misérias, guerras e adversidades, e não nos países com maior índice de bem-estar social. O contrário, porém, é que nós vemos. Se você fizer uma convocação religiosa no recanto mais miserável da África, uma multidão aparecerá querendo ouvir você falar de Deus. Agora, se fizer uma convenção religiosa na Europa Ocidental, contará com uma meia dúzia de gatos pingados e muitos bancos vazios. Esse contraste deve nos levar a questionar o porquê de tudo isso. Esta talvez seja a diferença entre os que filosofam sobre a miséria, para a partir dela negar a existência de Deus, e os que convivem com a miséria todos os dias. Os mais afligidos geralmente enxergam um outro caminho, o caminho de se refugiarem em Deus. Seria esse talvez um divisor d'águas entre teoria e experiência quando o assunto é o sofrimento? Algo a se pensar. Muitos argumentam, para mim até com um ar assim meio snob, que os mais pobres e iletrados são menos capazes de refletir filosoficamente e por isso se refugiam no ópio da religião, tornando-se massa de manobra para líderes religiosos, coisa que dificilmente aconteceria em países com maior índice social. E é por isso, dizem ainda em triunfo, que os ateus, agnósticos e sem religião concentram-se mais em países desenvolvidos. Agora, será mesmo assim? Se isso for verdade, espera-se que esses cidadãos do primeiro mundo
tenham maior autonomia sobre as suas emoções do que os demais que não dispõem desses recursos, correto? Afinal, seria ali que estariam os grandes livres pensadores, sujeitos com maior lucidez racional, título acadêmico, com força intelectual para enfrentar a realidade como ela é, sem apelar para o sagrado. Contudo, apesar das dificuldades quantitativas das pesquisas em saúde mental, todos os números concordam que os países mais ricos e secularizados não têm apresentado resultados melhores do que os países mais pobres quando se fala de saúde mental e emocional. Pelo contrário, até, a Europa sempre mostra índices maiores de suicídio, transtorno de ansiedade e consumo de drogas no nível muito mais alto do que a África. O consumo de ópio dos europeus vai desde psicotrópicos e anfetaminas até o êxtase e a cocaína, que é expressivamente, repito, mais elevada ali do que em países subdesenvolvidos. Estudos independentes, feitos por diferentes especialistas de diferentes universidades, concluíram que países predominantemente ateus, como a China, integrantes da ex-União Soviética, constituem invariavelmente 9 das 10 nações com maior índice de suicídio do mundo. Agora, veja a admissão do ativista e escritor ateu Stax Roche. Ele disse: a depressão é um problema sério na comunidade ateísta e, com demasiada frequência, a depressão leva ao suicídio. Isso é algo que muitos de meus colegas ateus muitas vezes não gostam de admitir, mas é verdade. Sei que muitos ateus, inclusive eu mesmo, gostariam de acreditar que os ateus são pessoas mais felizes que os religiosos, e em muitas coisas nós somos. Mas também temos de aceitar a realidade de que, em algumas coisas muito importantes, nós não somos. Viu só? Alguém pode argumentar que religiosos também sofrem de depressão, ansiedade e até se matam, isso é claro. Mas o argumento, o ponto não é esse. Não se trata de dizer que os que sofrem problemas emocionais são necessariamente pessoas sem Deus. O argumento que eu quero levantar aqui vai noutra direção. É o seguinte: seja qual for a razão de índices tão altos de depressão e crise de ansiedade, refúgio de drogas e, por fim, o triste ato de tirar a própria vida, esses não eram elementos que eu esperava encontrar naqueles grupos que triunfalmente e de maneira até orgulhosa se ancoram no racionalismo e proclamam orgulhosamente: muito obrigado, mas não precisamos de Deus aqui. Esse é o ponto. A Bíblia não é omissa, meu amigo, em admitir que o problema do sofrimento, do mal, é de longe o maior dilema humano. Veja o que disse o salmista ao refletir sobre esse assunto. Quando busquei entender tudo isso, o problema do mal, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Salmo 73, verso 16. É importante levar em consideração que qualquer explicação para esse tema do mal que busque justificar a sua origem atribuindo-a a um ato de Deus, isso não condiz com a perspectiva bíblica. Ou seja, o fato de Deus ser o criador de todas as coisas não significa que ele venha a ser o responsável por tudo o que acontece. Eu sei, Isaías 45, verso 7, diz de Deus o seguinte: aquele que forma a luz e cria as trevas, promove a paz e cria o mal. Aqui, no entanto, essas palavras usadas por Isaías nada têm a ver com o problema da origem do mal. O mal, usado aqui no texto hebraico, está em oposição à paz, conforme o contexto do verso, e refere-se às guerras ou calamidades que poderiam advir da quebra da aliança com Deus. Agora, continuando as nossas perguntas, como pode existir o mal sem que Deus o tenha criado? Afinal de contas, Deus não criou todas as coisas? Se o mal existe, então Deus também criou o mal. Vamos com calma. O mal não existe como coisa criada, mas como sensação da ausência de Deus, que é o princípio de vida. Talvez uma comparação ajude a ilustrar isso para você. Preste atenção. O frio é uma entidade que não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor.
Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência ou uma menor temperatura que o corpo pode ter no universo, mas mesmo assim, afirmo, perante os físicos, o frio não existe. Pode checar isso aí. Nós criamos esse termo frio apenas para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. O mesmo se dá com o mal, meu amigo. Eu posso dizer que o mal não existe. Nós criamos esse termo para descrever como é a realidade desprovida da comunhão com Deus. Só isso. Não que o mal seja apenas psicológico ou uma ilusão que se desfaz ao atingir o nirvana, conforme a proposta budista. Não é isso. O frio pode não existir, segundo a física, mas a morte por hipotermia é uma realidade. Ou seja, mesmo um princípio não existente pode trazer consequências reais. O mal, portanto, ou todas as consequências por ele deixadas, são o resultado experiencial da ausência de Deus causada pela quebra de suas leis. Então, retomando o exemplo, assim como a ausência de calor torna as coisas geladas, a ausência de Deus torna as criaturas e a criação malignas. Deus não poderia impedir a possibilidade do mal, a menos, é claro, que Deus removesse de seus filhos o livre-arbítrio. Esse é o ponto vulnerável do amor de Deus. Ele pode ser rejeitado. Foi justamente aí que o mal, antes uma possibilidade, tornou-se uma realidade que custou caro, muito caro, principalmente para Deus. Eu vou precisar de uma outra lição para explicar para você o que significa esse custou caro para Deus. E também para responder à pergunta que inevitavelmente surge quando o assunto do livre-arbítrio é apresentado. Que escolha errada teria feito, por exemplo, uma criança de 2 meses para ser brutalmente assassinada com requintes de crueldade? Por que Deus não impediria aquela tragédia? O que aquela criança fez para merecer aquilo? Por enquanto, eu não vou responder isso. Basta saber que não se pode entender um livro lendo apenas uma folha dele. Há um enredo muito maior e um enredo cósmico que pode dar sentido a tudo isso. Por enquanto, apenas entenda que todo esse processo que eu estou descrevendo aqui não é um capricho divino, de jeito nenhum. A existência de um universo perfeito e livre implicaria no estabelecimento de leis. A quebra dessas leis é que traria consequências desastrosas, como a dor, a morte e o próprio sofrimento. Parafraseando os Filhos do Sol, personagens de Dostoiévski, o entendimento é maior que o sentimento e a vida é maior do que a consciência dela. E talvez seja justamente a possibilidade de perder a vida o que a torna, a princípio, tão valiosa. Então, para continuar o nosso bate-papo, vale a pena conhecer o enredo que dá um contexto para esse problema do mal. A nossa conversa ainda não acabou. Eu tenho mais para falar para você no nosso próximo estudo. Até lá!